A Leila Pereira também se manifestou sobre a torcida única nos clássicos aqui em São Paulo. Nós temos a arte, ainda nesse podcast para o Casagrande, a Leila Pereira se manifestou sobre o assunto. Nós temos as aspas da presidente do Palmeiras. Está aí na tela. Para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu sou totalmente contra a torcida única. E agora com esse reconhecimento facial que implementamos no Allianz Parque, todas as pessoas são identificadas. Se algum brigão cometer alguma violência, ou dentro ou fora, é só a polícia dizer quem é e não entra mais. Tem que ter punição. Aliás, a falta de punição é a semente do próximo crime. Fecha aspas. Lembrando que essa medida da torcida única aqui em São Paulo está vigente desde 2016. Começou a partir de 2016, depois de uma briga entre corintianos e palmeirenses, que resultou a morte de uma pessoa. Naquele ano, fez o Ministério Público solicitar, o pedido de torcida única aqui no estado de São Paulo. Isso vale, por exemplo, para clássicos em outros lugares, em Campinas, Guarani e Ponte Preta também, torcida única. E aqui em São Paulo a gente acompanha em todos os clássicos também. Mauro César, posicionamento importante da Leila Pereira sobre esse assunto, sobre a torcida única em São Paulo, Mauro? Eu acho que é importante, porque geralmente os dirigentes não falam sobre isso e, em geral, eles concordam com essa aberração da torcida única. Espero que, a partir dessa declaração, que ela faça esforços no sentido de acabarem com isso, né? Porque não serve para nada. Agora mesmo vai ter um jogo em Belo Horizonte, entre Palmeiras e São Paulo, né? Dia 4, à tarde, 4 da tarde, a Supercopa. O que vai colocar torcedores na estrada indo para lá. Não só de organizadas, mas torcedores avulsos que vão de avião, vão de carro. Assim, parece até que fazem para ter problema. Por que esse jogo não pode ser em São Paulo? Por que não pode se buscar uma outra solução? Honestamente, eu não entendo. Eu acho que é bem perigoso isso aí. Vai haver uma organização, pelo que eu estou sabendo, pelo que eu vi. A torcida de um vai sair num horário, de outro sai num outro horário, para evitar o encontro, mas tomara que tudo corra bem, porque se correr tudo bem, embora algumas medidas assim a gente possa até questionar, né? Isso talvez ajude a mostrar às pessoas que é possível. No próprio dia 4, tá? No Rio de Janeiro, teremos Vasco e Flamengo no Maracanã, com as duas torcidas. Elas se amam, sabe? Não tem briga, mas tem duas torcidas. Tem duas torcidas, sim. Em Minas ainda tem aquela coisa de 10%, tudo, mas tem as duas torcidas. Enfim, a torcida única ela é digamos assim, uma admissão de incompetência das autoridades e a sociedade se curvando. Uma minoria ali que briga e tal, e não resolve nada, continuam se encontrando, brigando, dia de jogo, dia sem jogo, morre gente, não mudou nada, não mudou rigorosamente nada. E o detalhe, né, brigas em estádios são muito raras, e quando acontece, geralmente por falha de policiamento, muito difícil acontecer. E esse é um problema mundial, não adianta ficar tratando, porque do Brasil, não, tem no mundo inteiro, eu acho que é uma característica até do ser humano. O ser humano, ele é violento, ele quando vê um oponente, ele trata como inimigo e os conflitos acontecem. Agora, cabe a quem se propôs a ocupar uma posição de autoridade voltada para a segurança, conseguir conter o problema e não punir quem só quer ver um jogo de futebol, né? Que só quer ver o jogo. Eu quero ver o jogo no campo do meu rival. Posso? Não pode. Não pode, porque você torce pelo time A, o jogo é no campo do time B. Mas qual o sentido disso? É porque alguns caras brigam, sabe? Tudo bem, mas eu não brigo, não tem nada com isso. Eu não posso ver o jogo do meu time. Isso é o fim da picada. Já tivemos aqui, como eu sempre lembro, um título do Corinthians dentro do Allianz Parque e os jogadores corintianos não tinham um torcedor com o qual comemorar. Ninguém. Vai chegar um dia que o Palmeiras vai ser campeão no Morumbi, ou na Vila Belmiro, ou na Neoquímica Arena, e também não vai ter nenhum palmeirense para comemorar. Isso é o fim da picada, é a falência do futebol. Mas tomara que ela não fique só nas palavras, que ela digamos assim, se manifeste mais vezes. Eu achei muito boa essa declaração dela. Fábio Piperno, tá aí a declaração da Leila Pereira se posicionando contra a torcida única nos estádios aqui em São Paulo, nos clássicos aqui de São Paulo. Piperno. Eu acho que ela vai na direção correta. E veja, eu sempre repito que aqui no Brasil, bem ou mal, eu não vou entrar aqui no detalhe se foi justo, se foi injusto, mas principalmente de uns 10 anos para cá, já foram presos parlamentares, governadores, ex-presidentes da República, ex-ministros, banqueiros, que a gente imaginou que jamais fosse acontecer isso com eles, empreiteiros, que também muita gente imagina que seja uma categoria imune
a qualquer tipo de punição. Então, toda essa turma já passou, tem aí representantes que já passaram algumas temporadas presos. Agora, não tem, por exemplo, líder de banda organizado, aí ligado ao futebol, que tem ido para cadeia e ficado, cumprindo pena de fato e tal. Vê se tem algum líder de torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, enfim, do Cruzeiro, do Grêmio e tal. Não. Parece que eles têm habeas corpus perpétuo, uma imunidade estranha que nenhuma outra categoria aqui no Brasil consegue alcançar. Então, se o cara... E a Leila chama atenção para a questão hoje da identificação facial, né? Ou seja, se os recursos de tecnologia eles são cada vez mais abrangentes, se eles conseguem cada vez mais identificar com segurança quem é que fez cada coisa, quem são os baderneiros, quem são os torcedores violentos, quem são ladrões, quem são criminosos de qualquer espécie, de qualquer categoria, então, por que não punir quem comete os atos ilícitos, os crimes? Então, a partir do momento em que a impunidade diminuir, ou, quem sabe, imaginando utopicamente acabar, mais seguro vai se tornar o ambiente de futebol. Na Inglaterra, por exemplo, que se tornou exemplo para tanta coisa, ela se matou muita gente no passado. Brigas de torcedores terríveis, né? Chegavam a matar, há jogos aí em que dezenas de torcedores morreram. Só que tem uma coisa, aí o Estado, as autoridades também agiram com um pulso firme, o próprio ambiente de futebol ele deu a sua resposta porque ele corria o risco de perder cada vez mais e isso inclusive ia doer sobretudo no bolso, então ele tomou as providências devidas para tornar o ambiente mais seguro. Hoje o sujeito pode assistir um jogo de futebol com segurança. Então, por que aqui no Brasil a gente parou no tempo e não consegue progredir em relação a isso? Muito pelo contrário, a gente assina um atestado de falência das autoridades quando as próprias autoridades falam, não, olha, eu vou ter que fechar a rua tal, aqui não vai mais ter trânsito, atrapalhando inclusive a vida lá do morador, que às vezes está em frente ao estádio, então não vai ter trânsito, não vai ter, por exemplo, torcedor de outro time passando. O que é isso? Quer dizer, que tipo de segmentação é essa? Então, está errado. Quer dizer, é obrigação das autoridades de segurança garantir a segurança. Aliás, elas são pagas para isso. E é também obrigação dessas autoridades colocar na cadeia quem comete crime. Porque quando alguém tenta te matar, quando 4, 5 chegam para te espancar, ele está cometendo um ato doloso e ele está colocando em risco a tua vida. Ora, como é que alguém coloca em risco a tua vida de forma deliberada? Ele não corre, ele está imune, por exemplo, a ser preso. Então, as autoridades têm que agir. Eu me lembro, eu morava no bairro de Perdizes, que para quem não está aqui em São Paulo, é mais ou menos próximo do estádio do Palmeiras. Isso lá nos fim dos anos 80, 90 e tal. Na rua Itapicuru tem uma delegacia, 23ª DP. Todo final de jogo do Palmeiras, você ia para essa 23ª DP, estava cheio lá de baderneiro, gente que brigou lá e tal. Aí o delegado olhava lá para aquela turma toda e falava, o que eu vou fazer com esse monte de gente e tal? Porque ele também sabia que não ia acontecer nada. Então, ele pegava, segurava os caras lá por 1 hora, 2 e tal, e no meio da madrugada liberava todo mundo. E no domingo seguinte, esses caras estavam liberados para aprontar outro tipo de arruaça, colocando em risco, ameaçando um monte de gente. Então, essa impunidade vai fazendo com que esses grupos fiquem cada vez mais empoderados e o torcedor que é lá só para assistir futebol, cada vez mais inseguro. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like sobre esse assunto, lembrando aqui que a biometria facial do Allianz Parque ajudou a prender 28 suspeitos no ano passado, incluindo um traficante internacional. Então foi uma medida importante aí, adotada pelo Palmeiras, pelo estádio, né? E nesse sentido que a gente cobra, né, das autoridades, da parte de segurança, foi uma novidade aí que ajudou, né, a segurança aqui de São Paulo a prender suspeitos, pessoas que tinham algumas pendências. Bruno Prado, o que você pode falar desse assunto, que falar das declarações da Leila Pereira? Ela, como presidente do Palmeiras, acho que é importante ela reacender esse debate, que parecia já deixado de lado aqui em São Paulo e muitas vezes defendido
pelos dirigentes, o caso de não ter duas torcidas, só torcida única, e agora esse posicionamento importante da presidente do Palmeiras, Bruno Prado. E a torcida única realmente é uma medida que não melhorou a questão da violência no futebol, porque é uma coisa, não é só violência no futebol, é violência na sociedade, né? Nós estamos em um país violento. Futebol não vai ser exceção. Futebol não vai ser uma coisa isolada, não. O futebol é diferente. As pessoas se comportam de uma maneira na vida e no futebol vão se comportar de outra maneira. Não é assim. E as autoridades, elas têm a obrigação de assegurar, ou de, pelo menos, elas têm a obrigação de dar segurança às pessoas, para que as pessoas possam ir a um evento. Então, se acontece uma briga ou algum problema num shopping center, você vai fechar o shopping? Não faz sentido. Então, eu entenderia se fosse só uma questão emergencial. Nós temos um projeto construído para que daqui a pouco a gente possa ter as duas torcidas em paz. Então, emergencialmente, por enquanto a gente está implantando o nosso planejamento aqui, torcida única em clássico. Ok, se fosse uma coisa emergencial com um plano já para frente de como agir nos clássicos. Mas não, assim, foi uma medida que se tornou... ela se tornou uma medida fixa, não foi uma coisa só emergencial, ela ficou. É uma medida que veio e ficou e que não alterou. A gente continua tendo briga às vezes muito longe do estádio. Perto do estádio, com duas torcidas, claro que tinha alguma coisa, mas as brigas maiores, elas já eram longe do estádio. Dentro do estádio aconteceram, claro, brigas entre torcidas, entre rivais, mas os problemas já eram maiores no caminho, no metrô, e hoje acontece, mesmo que as duas torcidas não estejam indo para o estádio, também brigam longe, brigam no transporte público. Então, as autoridades, claro que não é uma coisa fácil, mas as autoridades têm que garantir que as pessoas possam assistir um jogo de futebol. E tem gente que fala assim, não, torcida única, não rola briga. A gente viu lá no Fortaleza, torcidas, né, do Fortaleza entre brigando. Eles mesmo, né? Estamos de volta, a Rádio Jovem Pan, ainda sobre esse assunto da torcida única aqui em São Paulo. Eu destacava aqui que mesmo com torcida única, tem gente que fala assim, não, porque quando tem torcida única, só de um time só, não tem briga. Todo mundo torce pro mesmo time. A gente acabou de ver, acho que o exemplo mais recente foi o do Fortaleza. Torcidas do Fortaleza brigando, porque uma não se entende com a outra. Às vezes também rolam desentendimentos entre torcedores durante o jogo. Então também rola briga. Então também rola briga. O Bruno provavelmente nem tinha nascido ainda, você muito menos, e o Mauro morava no Rio. Então, aqui em São Paulo, quando tinha clássico, nos anos 80, que foi quando eu cheguei em São Paulo, eu jogar Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo. Aí, naquele tempo, o serviço de ônibus que atendia aqui a cidade de São Paulo, ele era do Estado, ele era da Prefeitura, companhia CMTC. Então, o que a CMTC fazia? Colocava uma fila de ônibus lá na Praça da República para uma torcida e uma outra fila de ônibus lá no Anhangabaú para transportar a outra torcida. Elas iam em caminhos diferentes, roteiros diferentes, porque se elas se encontrassem no meio do caminho, dentro de um ônibus público, de graça, o pau quebrava. Bom, aí, na volta do jogo, e todas elas ficavam estacionadas, toda essa frota ficava estacionada em frente àquele terrenão, aliás, dentro daquele terrenão que fica em frente ao Morumbi, que hoje tem até uma estação policial lá e tal, e tem já algumas construções, mas aquele negócio era enorme. Quando acabava o jogo, todo mundo corria para o mesmo terreno, porque os ônibus ficavam lá. Aí o pau quebrava, então, lá João Jorge Saad, lá na Francisco Morato, e ainda tinha um agravante. Como o trânsito estava naturalmente ruim na saída do jogo, né, os ônibus iam devagar, o torcedor, às vezes, que estava dentro do ônibus, ele xingava o cara com camisa de outro time que estava na rua. Esse cara pegava um pedaço de pau, uma pedra, qualquer coisa e jogava no ônibus. Então quebrava um monte de ônibus. Eu cheguei a estar dentro do ônibus porque alguém gritava, a pedra e tal, e todo mundo abaixava. Era uma aventura. Aí, ao final do jogo, tal, daquele final de semana, o saldo era de várias dezenas de ônibus totalmente depredados, com vidro quebrado e tal. O prejuízo para a prefeitura era muito grande. Isso
na administração Luiza Erundina. Aí veio o Maluf. O Maluf cortou essas linhas de ônibus especiais porque o prejuízo estava muito grande, depois até privatizou a empresa e tal. Mas veja, naquele momento, já era esse quebra-pau todo e não ia ninguém preso. Não, assim, às vezes a polícia ficava ali na rua olhando, enfim, observando aquilo, também meia dúzia de policiais e uma multidão de torcedores. Os caras iam fazer o quê? Então, esse problema ocorre desde sempre, ele é muito antigo. E a impunidade, ela é desde sempre também. Não acontecia nada. Nós temos as aspas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falando sobre o patrocínio do rival. Corinthians que anunciou o maior patrocínio master do Brasil, e a Leila Pereira falou o seguinte, ó, abre aspas, a competição entre os clubes tem que ser dentro de campo. Eu nunca vi na minha vida um clube de futebol comemorando patrocínio. Você tem que comemorar títulos. Patrocínio é bom. Qualquer valor que venha agregar, que faça com que o clube possa ter mais investimentos, é sempre válido. Mas eu costumo dizer que os contratos no Palmeiras existem para ser cumpridos. Quando eu falei que cobriria, foi uma pergunta que me fizeram e eu respondi. E a Leila ainda disse o seguinte, ela ainda completa. Como eu disse, eu respeito todos os clubes, tenho amizade com todos os presidentes, tenho profunda admiração por todos os torcedores. Essa paixão do torcedor me comove muito, mas o que eu acho é que você não pode se sentar em uma coletiva de imprensa, falar em valores milionários e não se comprova absolutamente nada. Isso você inflaciona de uma forma desproporcional ao mercado, que não é saudável. São valores que não são comprovados. Existem gatilhos, existem metas. Eu posso colocar que eu fechei um patrocínio de 500 milhões de reais, mas com metas inatingíveis. Aqui no Palmeiras, não. Nós falamos a realidade, são valores fixos e eu comprovo. Eu falo e mostro os contratos. Eu acho que isso de não comprovar é perigoso, disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nesse ponto de vista, está correta Leila Pereira, Mauro César? Eu acho que, assim, todos os clubes deveriam submeter os seus contratos de patrocínio à aprovação do Conselho Deliberativo, né? E todas as pessoas deveriam ter acesso a um contrato. Essa alegação que os clubes utilizam muitas vezes de cláusulas de confidencialidade, eu acho que o clube de futebol não é como uma empresa. Você tem associados, você tem um torcedor, que são as pessoas que sustentam o clube. O clube só existe porque tem a torcida, porque tem um sócio. Eu falo mais até do sócio torcedor do que do sócio ali do clube social, porque o cara pode nem ser palmeirense, mora ali perto do clube, e o cara é sócio do clube. Mas para usar piscina, para jogar tênis, fazer lá alguma outra atividade, sem muito vínculo com as preocupações esportivas, né, da associação, da entidade. Então, eu acho que todos deveriam ser dessa maneira. Por exemplo, nesse contrato do Corinthians, não se sabe quanto vai para o futebol, qual o valor líquido que vai ser destinado ao futebol, se vai dinheiro para outras modalidades, se tem alguma comissão, uma agência que intermediou, que vai levar um percentual, que percentual é esse? Nada disso foi divulgado. Então, qual o valor real desse patrocínio? O que se sabe é o seguinte, é um patrocínio de tantos milhões, alguém disse, mas é isso mesmo? Então, acho que o próprio Palmeiras, agora recentemente o colega lá do UOL, Danilo Lavieri, teve acesso ao contrato, né? Isso. Porque ele meio que desafiou, né? Falou, olha, por que não mostra? Aí ela chamou e falou, tá bom, tá aqui, eu mostro para você. Ele publicou. Mas antes dele falar, não tinha publicado. E por que ele teve acesso? Por que não coloca? Já que alguém teve acesso, coloca no site do clube. Eu acho que todos deveriam ser assim, transparentes, para o torcedor saber quanto que paga, como é que funciona, como é que não funciona. E vai em frente. Agora, acho que essa discussão, já falei, é uma discussão meio tola. Do que adianta o Corinthians ter um patrocínio eventualmente melhor do que o do Palmeiras nesse determinado momento e o clube ter tantos problemas que o Palmeiras não tem mais? Já teve, não tem mais. Pergunta que eu faço sempre, você não é corintiano, você não é palmeirense, você torce para um time de um outro estado, não tem nenhum tipo de relação de amor ou ódio com relação a essas duas agremiações. Mas você quer ser o Palmeiras ou quer ser o Corinthians em 2024? A pergunta sempre é essa. O cara que torce lá para o, sei lá, Flamengo do Piauí, o cara que torce pelo Misto de Cuiabá, ou para o Internacional, para o Atlético Mineiro, para o Bahia, né? Clubes maiores. Você hoje tem que escolher. Alguém chega e fala, parece um gênio, né? Fala assim, olha, você vai escolher o destino do seu clube. Você tem 2 modelos aqui, tem que escolher um para você seguir. Modelo 2024, tá? Não é? Esquece a história, tudo. Presente. Você quer ser o Palmeiras ou você quer ser o Corinthians?
Acho que a escolha é meio óbvia. Então, diante de um cenário como esse, qual o sentido de discutir se o meu é maior que o seu, o seu é maior que o meu? Pelo amor de Deus, é uma discussão até meio infantil em alguns momentos. Mas isso começou justamente porque o Palmeiras, com a Crefisa e a FAM, as empresas de Leila Pereira, durante um tempo foi o maior patrocínio. Eu cheguei a entrevistar o marido dela, o Lamarck, há alguns anos, e ele até falou, olha, eu pago mais mesmo que o mercado pratica, o dinheiro é meu, quero praticar, quero ajudar meu clube, acho que é bom, dá retorno, e acho que ele está certo, dá retorno sim. A empresa dele, especialmente a instituição financeira, eu acho que ela cresceu e muito de visibilidade depois que foi patrocinar o Palmeiras. É claro que não basta fazer propaganda institucional na camisa, o logo na camisa não é o suficiente, você tem que fazer mídia também para explicar o que é aquilo ali. Né? Se bota aquele nome ali, Crefisa, o que é a Crefisa? As pessoas só sabem porque também tem muita mídia, mas ele já fazia horário nobre da Globo, patrocínio de carnaval, já fazia. E de fato o Palmeiras deu uma grande alavancada, porque assim, isso me parece muito claro. Patrocinar clube de futebol é um negócio muito bom para você divulgar a sua marca, o institucional, e acelere muito o processo de conhecimento das pessoas do seu produto. Claro que tem que ter um acompanhamento. Sempre existe aquele exemplo clássico que era o da papelaria, e agora vem de uma série de outros que era a Calunga dos anos 90. A Calunga aqui em São Paulo, na época eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Ninguém sabia o que era a Calunga no Rio de Janeiro. Ah, mas é uma rede de São Paulo. Mas aqui em São Paulo, já ouvi vários relatos, quando vim morar aqui, as pessoas comentavam de pessoas que não sabiam o que eram, porque ela se concentrava em mais na zona leste da cidade, né? E quem morava em outras regiões, a cidade é muito grande, nunca tinha trombado com uma loja, não sabia exatamente o que era aquilo. Por quê? Porque não tinha, além da propaganda na camisa, que era uma coisa até outros tempos, né? Família de corintianos, vão patrocinar o clube e tal, sem um acompanhamento de uma campanha de mídia mais robusta. Sim. Né, que hoje é completamente diferente. Hoje essa rede é uma rede fortíssima, que faz muita mídia, tá em toda parte, todo mundo sabe o que é. Então o pessoal falava um case ao contrário, e de fato era. E a partir dali eu acho que eles souberam muito bem aproveitar e crescer. E todo mundo até hoje, quem é de uma geração um pouco lá para trás, quem nasceu até os anos 80, começo dos anos 80, lembra do Neto comemorando o gol do Corinthians, campeão brasileiro, com Calunga na camisa. E já associa a essa rede de lojas, que era uma rede de papelaria, que hoje vende computador, vende material elétrico, eletrônico, etc. e tal. Então, assim, patrocinar time de futebol, eu acho que é um bom negócio, desde que o clube seja um clube sério, de preferência. Então, a relação do Palmeiras com o seu patrocinador, eu acho que é uma relação positiva para os dois saíram ganhando. Pagou mais que o mercado, é verdade, pode ter sido assim durante um momento. E agora a discussão vem em função disso. Como o Palmeiras ele tinha o maior patrocínio, e agora com essa mudança, especialmente com as entradas das casas de apostas, esse mercado mudou muito, é uma bolha isso aí. Eu acho também que é uma bolha que vai durar um tempo, não vai durar a vida inteira. Quem souber aproveitar, que aproveite agora, porque é provável que em algum momento essas coisas voltem mais a um patamar, digamos assim, mais normal. Aí veio essa discussão. Mas ela nasce no Palmeiras, mas acho que ela não é o mais importante. O mais importante é o clube ser bem gerido. O Palmeiras é muito mais organizado que o Corinthians, gente. Você não ouve mais falar no Palmeiras de problemas financeiros. Há pouco tempo teve um atraso no pagamento do Piquerez aí, depois logo resolveu. Alguma questão ali menor ali que... O Palmeiras não dá calote, cara. O Palmeiras paga as contas dele, pô. Paga em dia, tem jogador bom, ótimos salários. Os salários são altíssimos, porque os caras são campeões, são vencedores. Tá tudo bem. O Corinthians, o que acontece? Mudou de gestão agora, você vê a quantidade de situações ocorridas só nesse começo de gestão. Mas agora tem o Fabinho Soldado. Agora a coisa vai. Com o Fabinho Soldado, olha, vai colocar todo mundo na linha com o Fabinho Soldado.